Bom dia. Hoje a aula ela envolve alguns temas que são mais fáceis de serem compreendidos, mas são difíceis talvez de ser interpretado, principalmente quando a gente fala de doença de notificação ou doença infecto-contagiosa, que são os conceitos de prevalência e incidência que são a base daquilo que nós conhecemos na epidemiologia como indicador de saúde. Então, o próprio conceito de indicação ou de indicar alguma coisa é dizer qual é, para uma determinada doença, o seu grau de periculosidade, o seu fator de virulência, uma população dentro de uma determinada área, se ela está em maior ou menor risco, as sequelas que a doença ela pode gerar para a população e o manejo de recursos para a saúde passam por esse conhecimento do que é a prevalência e do que é a incidência. E em linhas gerais, esses dois conceitos, eles são amplamente difundidos, às vezes, usando até mesmo definições equivocadas de cada um deles. O que prevalece é o que é antigo, o que incide é o que é novo. Tá? Então, dentro daquela ótica dos estudos epidemiológicos, estudos de coorte, estudo ecológico, transversal, caso-controle, nós conseguimos tirar dele prevalência e incidência. Então, prevalência e incidência são dados. São dados que podem ser dados médios, podem ser medianas. Então, até mesmo aqueles conceitos da bioestatística, eles podem ser utilizados na prevalência e na incidência. Só que a prevalência ela pode ser calculada desde o momento em que a série histórica começou a ser validada. Por exemplo, casos de tuberculose. Eu sei que a tuberculose ela é uma doença milenar. Então, a partir do primeiro momento ou do primeiro caso registrado de tuberculose, lá do passado até os dias de hoje, são os dados que prevalecem. Então, a prevalência ela tende sempre a aumentar, porque nós vamos somar todos os dados daquela série histórica de um passado. Só que a incidência ela precisa ser calculada levando em consideração um período de tempo futuro ou um momento, ou seja, um mês, por exemplo. Então, hoje, do momento que eu estou gravando essa aula, que é no dia 21 de novembro, até o dia 21 de novembro, até o 21 de dezembro, por exemplo, um mês, quantos casos novos de uma determinada doença irão incidir sobre a prevalência? Ou seja, sobre uma população, sobre um bairro, e o que isso vai gerar de agravo à saúde? Logo, a morbidade é o fato de nós estarmos doentes. A morbidade pode levar à mortalidade. A morbidade, ela gera sequela. A morbidade, ela gera custos. E a incidência e a prevalência são as medidas que nós usamos para categorizar ou classificar a ocorrência de doenças em uma dada população. A incidência são os casos novos. Então está grifado aqui em negrito os casos novos que ocorrem num determinado período de tempo dentro de uma população específica. Cada população tem a sua especificidade. Seja o clima, seja a dieta, sejam os fatores de risco, sejam os fatores genéticos de uma população. Então, a incidência ela não pode ser comparada, mesmo que eu esteja relacionando a mesma doença, para populações que são inespecíficas entre si. Eu não posso, por exemplo, pegar casos de uma dada doença em países de clima extremamente hostil, como países de clima frio, e tentar corroborar essa incidência com pessoas que vivem em países extremamente quentes. Norte da Europa com, por exemplo, o norte da África ou a África saariana. Porque são países que climaticamente podem favorecer uma doença X de proliferar em uma área e não na outra. Então as incidências elas têm que levar em consideração a especificidade da população num período de tempo.
A prevalência são os casos presentes, ou seja, os novos e os velhos, encontrados numa população também específica, em um período de tempo, que é muito maior do que a incidência. Tá? Então a prevalência é o que prevalece, é o que é antigo, e a incidência é o que é novo. A prevalência é o novo mais antigo. Logo, para calcular a incidência e a prevalência, e talvez o que mais me gera uma certa estranheza é como nós recebemos esses dados, ou seja, é como nós lemos os números e como nós interpretamos esses números. Um número por si só, ele pode entrar num viés de criarmos conceitos equivocados do que ele representa. Tá? Então, muitas vezes, é prudente nós, profissionais de saúde, além de recebermos o dado, estratificarmos esses dados e entender em qual população a incidência teve maior peso ou a prevalência teve maior peso. Por exemplo, dizer que em uma dada população a letalidade da dengue foi hipoteticamente 20%, você pode parar e pensar, nossa, a dengue ela é grave, porque ela mata 20% da população que tem. Então, se 100 pessoas numa dada população têm dengue, 20 vão morrer. 80 vão talvez ter sequelas, 80 talvez vão ter ser um foco de transmissão para outras pessoas por intermédio da picada da fêmea do Aedes aegypti. Mas eu preciso saber dessas 20 pessoas, quem eram essas 20 pessoas? Eram crianças? Eram adultos? Eram idosos? E se eu tiver 20 pessoas classificadas como idosas, como estava o aspecto nutricional dessas pessoas? Elas tinham comorbidade? Elas eram diabéticas? Elas eram hipertensas? Ou seja, se nós não costurarmos essa coxa de retalho, a incidência e a prevalência por si só, elas são dados que não representam muitas vezes a nossa realidade. Então, às vezes, pautar apenas no dado, sem entender o processo que levou a esse cálculo, estratificarmos a nossa amostra, pode ser pode gerar uma inconclusão disso, tá? Então, para a gente calcular a incidência e prevalência, a gente precisa de alguns critérios. Então, no caso da incidência, eu tenho no numerador, então é uma conta básica de divisão com multiplicação, tá? Nós temos um número de novos casos de doença durante um período específico de tempo, como dado anteriormente, um mês. Quem é o denominador? É toda a população que está em risco. Tá, se eu estou calculando a incidência de uma doença em Minas Gerais, eu tenho que pegar o número de casos de doença em Minas Gerais e o meu denominador é a população em risco do estado de Minas Gerais. Se eu colocar o denominador como todo o Brasil, eu posso calcular a incidência? Posso, mas eu estou forçando uma incidência que não vai refletir a realidade. Qual é o foco? Se o evento é um novo caso, é o tempo de início da doença. E para que nós usamos a incidência? Porque ela expressa o risco de nós nos tornarmos doentes. Então ela vai ser a principal medida para as doenças ou condições agudas, mas elas também podem ser utilizadas para as doenças crônicas. Mais útil em estudos de causalidade, para que nós saibamos as medidas de prevenção que nós tomamos. Tá? Então a causalidade é o que causa, não é o agente causal, mas a casualidade é para sabermos onde a doença se prolifera, em qual condição, para que a gente saiba tomar as medidas preventivas. Já a prevalência é o número de casos existentes, novos e velhos, de uma determinada doença em um ponto do tempo, ou seja, toda uma série histórica. Então, se eu pensar no ano passado, os casos de dengue aconteceram em 2023.
Qual é a população em risco? Ela tem que levar em consideração o mesmo parâmetro da incidência, porque tem que ser daquela área. Presença ou ausência de doença. O período de tempo é arbitrário, pode ser curto, pode ser longo, pode ser um prazo médio. E a prevalência, ela estima a probabilidade da população estar doente no período do tempo em que o estudo está sendo realizado. Ela é mais útil para os estudos que visam determinar a carga de doença crônica em uma população e suas implicações para o serviço de saúde, do ponto de vista financeiro. Existe uma métrica que é muito utilizada nos estudos epidemiológicos, que é o chamado DAILY, que é o D-A-I-L-Y, que é uma sigla criada e é muito usada na OMS, a OMS estuda muito isso, a gente chama de DAILY, que é o Disability Adjusted Life Year, ou seja, seria os anos de vida perdido em decorrência de uma doença. Um exemplo prático do DAILY é o seguinte: suponhamos uma pessoa que ela adquire uma doença aos 30 anos de vida. Então, todos esses parâmetros eles são estatísticos, tá? Então, é uma situação hipotética que eu vou utilizar para vocês entenderem como funciona o DAILY. Suponhamos que num país como o Brasil, a expectativa de vida seja 80 anos, tá? Tanto para homens quanto para mulher, para a gente fazer uma conta mais arredondada. Então, 80 anos é a expectativa de vida. Um paciente ou um indivíduo X, aos 30 anos, adquire essa doença. E aos 35 anos ele morre. Então significa dizer que essa doença ceifou da vida dessa pessoa 45 anos. Porque se a expectativa de vida é 80 anos, ele morre aos 35, 45 anos da vida da pessoa ela perdeu. O quanto isso representa para a força de trabalho de uma nação? Se uma pessoa morre por uma doença precocemente, ou mesmo se essa pessoa tem que se afastar do serviço em detrimento dessa doença. Ou seja, ela afastou 5 anos, 10 anos do trabalho, ou ela ficou de forma recorrente indo e voltando do trabalho. Então, a prevalência ela é utilizada para moldar os gastos que nós temos no serviço público, o tempo de vida que a gente perde na força de trabalho, enfim, são métricas que a gente pode usar para cada um desses dados. Então, qual a diferença prática entre prevalência e incidência? Então, ambas são medidas de frequência da ocorrência de uma determinada doença. A prevalência mede quantas pessoas estão doentes e a incidência mede quantas pessoas tornaram-se doentes, ou nós podemos usar um critério para saber quantas pessoas vão se tornar doentes. Então, portanto, quanto maior a duração média da doença, maior será a diferença entre a prevalência e a incidência. O coeficiente de incidência, ou seja, aquele valor que nós recebemos, que é uma incidência de X%, o coeficiente de incidência ele expressa o número de novos casos de uma determinada doença durante um período definido numa população sobre o risco de desenvolver a doença. Está chovendo. Vai continuar chovendo porque nós estamos no verão. Ou aproximando do verão, melhor dizendo, né? O verão começa em dezembro. Então nós podemos pensar que em breve nós teremos os mesmos problemas da dengue que nós tivemos ainda no começo desse ano. E que tivemos em 2023, em 2022. Então a incidência ela me ajuda também a antecipar o problema. O cálculo da incidência é a forma mais comum de medir e comparar a frequência das doenças em uma população. O numerador inclui somente casos novos, que mede, portanto, a transição do estado de ausência da doença para o de doença. Logo, a incidência ela mede o risco ou a probabilidade de ocorrer a doença na população exposta. E no cálculo da incidência, qualquer pessoa incluída no denominador,
ela deve ter a mesma probabilidade de fazer parte do numerador. Por quê? Porque uma pessoa dentro de uma população de risco, que é o meu denominador, essa pessoa que está sob risco, ela pode se tornar uma pessoa doente. Tá? Então, por exemplo, no cálculo da incidência de câncer de próstata, devemos incluir no denominador somente indivíduos do sexo masculino. Mas se eu sei que esse indivíduo do sexo masculino ele está sob risco de adoecer, eu sei que essa pessoa ela pode também fazer parte do numerador. Então fica essa conta, que é uma conta básica. Tá? É o número de novos casos dividido pela população de risco vezes um coeficiente. Mas que coeficiente é esse? O número da população de uma cidade. Por exemplo, suponhamos que Belo Horizonte tenha 5 milhões de habitantes. Tá? Acredito eu que em toda Belo Horizonte, com as áreas metropolitanas, chega a 4 milhões, talvez. 4 milhões e alguma coisa. Mas vamos chutar aqui 5 milhões de habitantes. Então eu pego o número de casos novos em Belo Horizonte e divido por toda aquela população que está em risco. Se for gripe, é todas as pessoas da cidade. Ou seja, 5 milhões de pessoas. Qual é o meu coeficiente? Se a cidade tem milhões de habitantes, o meu coeficiente é por milhão de habitantes. Então eu faço essa conta e multiplico por 1 milhão para saber, naquela população, quantas pessoas a cada 1 milhão de habitantes terão probabilidade de ter a doença. Ah, mas e se a cidade tiver 10 mil? Eu posso fazer um coeficiente por 1000 e multiplicar por 1000 habitantes. Então, a cada 1000 habitantes, eu tenho essa probabilidade. Ah, mas e se a cidade tem 200 mil? Eu posso usar o coeficiente mais próximo, a cada 100 mil habitantes. Então, esse 10 elevado a n é esse coeficiente, que pode ser para 1 milhão, se a cidade tiver mais de 1 milhão, que pode ser por 100 mil, se a cidade tiver mais de 100 mil, se pode ser a cada 10 mil habitantes, se a cidade tiver, por exemplo, 50 mil habitantes, pode ser por 1000 habitantes. Então, o mais próximo do valor total de habitantes da cidade. E aqui eu trouxe um exemplo muito simples. Durante 1996, foram identificados 300 casos novos de hanseníase no município de Goiânia, dos quais 20 receberam alta no mesmo ano. Segundo o IBGE, a população do município para esse mesmo ano foi de 354.250 habitantes. Então, como é que eu calculo o coeficiente de incidência? 280. Ah, mas por que 280? Porque eu tive 300 casos. Só que 20 receberam alta. Quantas pessoas continuaram doentes? Quantas pessoas continuaram tendo casos novos da doença? 300 menos 20, porque esses 20 receberam alta. Eles não estão doentes. Eles não fazem parte da minha estatística, porque eles receberam alta. E se eu recebo alta, eu não tenho mais a condição de transmitir a doença para uma população. Então, eu prevaleço com quem? 280. Por que eu multiplico 280 por 100 mil? Lembra do coeficiente básico. Se a população tem 354 mil, eu vou pelo valor mais aproximado. Então, eu quero saber a cada 100 mil habitantes. Ah, eu posso fazer por 10 mil? Pode, mas eu estou forçando um pouco a barra. Posso fazer por 1000? Posso. Então eu faço 280 vezes 100, 1000 habitantes, e divido por toda a população de Goiânia, que é a população que estava sujeita a se contaminar. Então eu tenho um coeficiente de incidência de 79,3%. Tá? Então eu estou dizendo que aqui, a cada 100 mil habitantes, eu tenho esse coeficiente por 100 mil habitantes. Tá? Então, é um coeficiente muito alto aqui, se nós pararmos para estratificar uma amostra, ok? E o que nós devemos fazer é abaixar esse coeficiente, tá? Quando a população é conhecida com precisão, então isso é uma regra, tá?
podemos utilizar o denominador o número exato de pessoas expostas ao risco. Se a gente não sabe, a gente pega a métrica da população sujeita a essa doença. Tá? Um surto de hepatite investigado numa escola. Então, se eu conheço a população da escola, fica mais fácil usar somente aquele coeficiente. O surto de gastroenterite em convidados de um jantar. Se eu conheço a lista de convidados numericamente, eu posso dizer que eu uso somente aquela população, porque ela é bem delimitada ali. Tá? A taxa de ataque. A taxa de ataque são os casos de natureza aguda, de tempo limitado. A incidência recebe a denominação de taxa de ataque. Gripe, exemplo, é taxa de ataque. Tá? É o mesmo coeficiente, mas nós estamos falando de uma população ou de uma doença de natureza muito aguda. Covid teve taxa de ataque, porque é uma doença aguda, de tempo limitado, curso rápido, bem conhecido. Tá? Em casos de natureza aguda, por período limitado, como um surto de uma determinada doença em um local onde há uma população bem definida, como creche, escola, pessoas que participam de um determinado evento, como um almoço, a gente consegue saber essa taxa de ataque. Então nós vamos pegar o número de casos dessa doença por aquela população daquele lugar, daquela creche, daquela escola, vezes 100, porque eu vou dar o valor em porcentagem. Então geralmente expressa-se em 100%. Ok? Exemplo, entre 257 estudantes que almoçaram no restaurante universitário no dia 25 de setembro de 97, 90 pessoas desenvolveram um quadro agudo. Então, quem é meu universo? 257, porque foram todos os estudantes que almoçaram. Então, quem estava sobre risco? 257 habitantes. Quantos adoeceram? 90. Então, 90 vezes 100, porque aqui eu vou dar o valor em porcentagem, sobre 257. Então, qual foi a minha taxa de ataque? 35,2, ou seja, nesse universo, 35% das pessoas que almoçaram adoeceram. Então, é isso que a gente observa, que a gente recebe dos dados estatísticos. O risco da doença é X%. Então, isso é a taxa de ataque. Tá? A letalidade, tá? É a proporção de mortes dentre aqueles doentes por uma causa específica em um certo período de tempo. Então, essa taxa de letalidade ou coeficiente de letalidade, ele mede a severidade da doença. E a gente expressa também em porcentagem. Então, a gente pega o número de pessoas que morreram em relação às pessoas que estavam doentes no mesmo período. O coeficiente de prevalência segue os mesmos moldes, o mesmo cálculo. A gente pega o número de casos em relação ao coeficiente de uma determinada área, em relação às pessoas que estão expostas. E o que muda a prevalência? O que afeta a prevalência? A duração da doença, que pode diferir entre comunidades, as pessoas que chegam e as pessoas que saem de uma cidade. Então eu tenho 10 pessoas doentes aqui. Então eu saio daqui, essas 10 pessoas saem daqui e vão para uma cidade B. Então qual que é a prevalência da doença na cidade A? 0, porque as 10 pessoas doentes saíram. Qual que é a prevalência então agora da doença na cidade ao qual essas pessoas emigraram? 10. E o desfecho? Se eu me curei, eu saio da prevalência. Se eu morri, eu saio da prevalência. O problema é que muitas vezes nós pegamos as taxas de prevalência e esquecemos essas pessoas. E esquecemos de tirar essas pessoas do cálculo e deixamos apenas um número absoluto. Quem adoeceu? É um viés equivocado porque a gente força a realidade da medida de controle. Tá? Mas cura e óbito afeta o coeficiente de prevalência. Isso é muito importante para quem for fazer um determinado concurso ou para quem for fazer uma prova de residência cuja a ideia epidemiológica caia nisso. Tá? Então, para a gente calcular o coeficiente de prevalência, a gente tem os casos presentes da doença em um determinado tempo na comunidade e a população sob risco.
com o mesmo coeficiente que a gente usa, por 1.000, por 10.000, por 10%, por X%, para 100 mil, para 1 milhão de pessoas, né? E alguns fatores principais assim, que alteram o coeficiente de prevalência e que pode, por exemplo, aumentar a prevalência. Maior duração da doença, então doenças crônicas como câncer, por exemplo. Aumento da sobrevida do paciente quando ele trata a doença, mas ele não tem cura, ele precisa ficar tratando a doença a vida inteira, como diabetes e hipertensão. O aumento de novos casos, quando a gente fala de surto, acima de 500 casos em uma determinada área, a gente classifica como surto. E migração dos casos, ou seja, a cidade de Belo Horizonte está recebendo maciçamente as pessoas de outras áreas do estado. Então eu aumento a prevalência. E isso é bem conhecido quando vocês, estudantes, vão pesquisar casos de uma doença e vocês utilizam numa base de dados, por exemplo, o DataSUS, uma métrica que é vocês usarem, por exemplo, como município de notificação, né? Então, se você usa município de notificação, você pega onde a pessoa notificou. Ela pode ser uma cidade de 1 quilômetro de distância ou de 1.000 quilômetros de distância. Se ela foi notificada em Belo Horizonte, o caso está em Belo Horizonte. E na cidade onde ela mora é 0. Ou vocês podem usar o critério de município de residência, que aí sim, você está em Belo Horizonte, mas de onde você é? E aí você consegue trazer um pouco mais a realidade do que está acontecendo. Imigração de pessoas sadias, então quanto mais pessoas sadias sair da cidade e ficar só doente, maior será a prevalência. Então esses são os vieses. Imigração de pessoas suscetíveis, melhora dos recursos diagnósticos. Então quanto mais eu diagnosticar, muitos seminários a gente vê isso. Quanto mais eu diagnosticar, eu fizer um screening, ou seja, uma pesquisa numa população, mais pessoas vão aparecer com aquela doença. A gente diminui a prevalência quando a doença ela tem menor duração, quando a doença ela tem uma maior letalidade, quando a gente tem a redução dos novos casos e quando a gente tem a imigração de pessoas sadias e o inverso, emigração de casos na população, aumentando assim a taxa de cura da doença. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Se tiver dúvida, deixa no comentário que eu faço a maior questão de responder essas dúvidas. Não fiquem com essas dúvidas e se precisar, né, podem nas notificações deixar as dúvidas e espero que tenham gostado. Muito obrigado.